nome é Dani e estarei lendo o texto de Rita Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é Circuncisão do Coração ou da Carne, parte 1. Na maioria das vezes, quando os crentes falam sobre a circuncisão, eles começam com Paulo, que diz que ele, como todo judeu, foi circuncidado no 8º dia. Circuncidado ao 8º dia, da família de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, um fariseu, um perseguidor zeloso da igreja, segundo a justiça que há na lei, vocês se tornaram irrepreensíveis. Filipenses 3:5. Paulo partiu em sua segunda viagem missionária após sua estadia no Conselho dos Apóstolos em Jerusalém, onde a questão da circuncisão também foi discutida. Ele queria que um discípulo chamado Timóteo o acompanhasse, filho de uma mulher judia crente e de um pai grego. Mas antes de partir em sua jornada missionária, Timóteo foi circuncidado por Paulo. Paulo se interessou em que ele o acompanhasse em sua missão. Como podemos entender quando Paulo diz: porquanto em Yeshua HaMashiach nem a circuncisão nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Gálatas 5:6. Circuncisão ou incircuncisão, o que conta? Para podermos dar uma resposta, queremos primeiro olhar para o próprio Paulo. Pedro diz sobre Paulo: assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Elohim lhe concedeu, ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição deles. 2 Pedro 3, 15 e 16. Portanto, de acordo com as declarações de Paulo, os escritos de Paulo são distorcidos pelos ignorantes e insensatos. Do que eles são ignorantes? Ignoram o envolvimento judaico de Paulo, embora ele tivesse o mandato missionário de ir aos gentios, e ignoram as sagradas escrituras com base nas quais Paulo ensinava. Paulo disse sobre si mesmo aos seus irmãos perante o Sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseus. Atos 23:6. É do pleno conhecimento de todos os judeus, como tenho vivido desde criança, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se assim o desejarem, que como fariseu, vivi conforme os ditames da seita mais rigorosa de nossa religião. Atos 26:4-6. Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui educado rigorosamente na lei, Torá, de nossos antepassados, aos pés de Gamaliel, sendo tão zeloso por Elohim, assim como estáis sendo vós neste dia. Atos 22:3. E Paulo chamou a lei, a Torá, de santa, justa e boa. Romanos 7:12. Contudo, confesso-te que sirvo ao Elohim de nossos pais como discípulo do caminho, a que denominam seita. Creio em tudo o que está de acordo com a lei e no que está escrito nos profetas. Atos 24:14. Esta é a base sobre a qual Paulo se firmou. Ainda não havia o Novo Testamento. Ele era discípulo de Gamaliel, que teria dito: desde que o rabino Gamaliel, o velho, morreu, não há mais reverência pela lei, e a pureza e a piedade morreram ao mesmo tempo. Paulo conhecia a Torá e seus conceitos e acreditava no que estava escrito na Torá e nos profetas. Paulo conhecia o conceito de circuncisão, tanto a circuncisão do coração quanto a circuncisão da carne. Ambos são conceitos da Torá que examinaremos agora. Paulo nunca foi contra a Torá. A Torá também era o livro a partir do qual ele ensinava. Ainda não existia a Brit Hadashah. A Torá já falava da circuncisão do coração. Agora, portanto, ó Israel,
Que é que Iá, o teu Elohim, pede de ti? Ora, apenas que temas Elohim com amor reverente, andando em seus caminhos, servindo ao Eterno, teu Elohim, com todo o teu coração e com toda a tua alma, e que obedeças aos mandamentos e doutrinas de Iá, que hoje te ordeno, para a tua plena felicidade. Eis que os céus e os céus dos céus, a terra e tudo que nela existe, tudo, absolutamente tudo pertence a Iá, teu Elohim. Entretanto, foi somente aos teus antepassados que o Eterno dedicou particular afeição e os amou. E depois deles escolheu dentre todos os povos a sua descendência. Vós próprios, como podeis constatar até o dia de hoje, circuncidai, pois, o vosso coração espiritual, retirando toda a obstrução carnal, e deixai de ser insubmissos e teimosos. Deuteronômio 10, 12 e 16. Então circuncida o prepúcio do seu coração. Ou em Jeremias: purificai-vos em honra a Iá, circuncidai os vossos corações, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Porquanto, se não fizerem isto, a minha ira se acenderá e exterminará a todos como fogo. Devido à malignidade de vossas obras, meu furor cairá como fogo devastador, e ninguém conseguirá abrandá-lo. Jeremias 4:4. Ou em Deuteronômio: Iá, teu Elohim, desimpedirá a tua alma, como se circuncidasse teu coração e as entranhas da tua descendência, para que aprendas a amar Elohim com todo o amor do teu coração e toda a vontade da tua alma e vivas plenamente. Deuteronômio 36. E no versículo 8: quando a ti voltarás a sabedoria, ao bom senso de obedecer à voz de Elohim, pondo em prática todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E somente com um coração circuncidado, alguém pode guardar todos os seus mandamentos. E se alguém tem um coração circuncidado e guarda todos os seus mandamentos, a circuncisão na carne ocorre mais tarde, como vemos com Abraão. Abraão é nosso pai da fé, e foi dito sobre ele: entretanto, o que diz a Escritura? Abraão creu em Elohim, e isso lhe foi creditado como justiça. Romanos 4:3. Em que condições isso foi dito a respeito dele? Quando ele era circuncidado ou incircunciso? Foi quando ele era incircunciso. Sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão como um selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, ainda que não tenham sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a favor deles. Romanos 4:11. Se Abraão é nosso pai da fé, então também deveríamos viver nossa fé em obediência como ele fez. Ora, não foi Abraão, nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Tiago 2, 21, 22. Abraão tinha um coração circuncidado, e mais tarde Elohim lhe disse: e eis a minha aliança contigo e com toda a tua descendência futura, aliança que deverá ser guardada de geração em geração. Todos os do sexo masculino entre vós deverão ser circuncidados na carne. Fareis circuncidar a carne de vosso prepúcio, e essa será a marca da aliança entre mim e vós. Gênesis 17, 10, 12. Iá está dizendo claramente aqui que a circuncisão de todos os homens é a aliança que eles devem guardar, e isto inclui os descendentes de Abraão. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados, todos do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou, como Elohim lhe ordenara. Abraão tinha exatamente 99 anos de idade quando foi circuncidado. E seu filho Ismael tinha 13 anos. Abraão e seu filho foram circuncidados naquele mesmo dia. Juntamente com Abraão foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados de estrangeiros. Gênesis 17, 23, 27. Eles contestaram a Yeshua dizendo: Abraão é nosso pai.
Mas Yeshua os corrigiu: se fosseis filhos de Abraão, vós faríeis as obras de Abraão. João 8,39. Aqui, Yeshua diz claramente que se considerarmos Abraão como o pai da nossa fé, agiremos como ele. E então em Gênesis está escrito: quando uma mulher der à luz a um menino, ficará impura durante 7 dias, como ocorre nos períodos da menstruação. Levítico 12:3. E o que dizer daqueles que não foram circuncidados no 8º dia? Estes foram os filhos de Israel da geração que pereceu no deserto. Quanto a seus filhos, estabeleceu-os em seu lugar. A estes Josué circuncidou, visto que não haviam sido circuncidados no caminho. E quando toda a nação foi circuncidada, repousaram no seu lugar, no acampamento, até que saíram. Então Iá falou a Josué: hoje removi de sobre vós a humilhação sofrida no Egito. Essa segunda geração também havia recebido a Torá, mas não foram autorizadas a entrar na terra prometida até que fossem circuncidados. E por meio da circuncisão, a vergonha do Egito foi removida. Então, como podemos entender Paulo? Abordaremos essa questão no próximo episódio. Sejam todos ricamente abençoados.